Boa noite. Abre aspas. A falta de saneamento e água tratada costuma ser associada a verminoses, leptospirose, hepatite e dermatites, mas é inegável que também contribui para a proliferação do Aedes. Fecha aspas. Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. A citação acima é de um integrante do Instituto Trata Brasil, que desde 2007 desenvolve projetos em comunidades vulneráveis ao saneamento. Bem, se podemos fazer associação entre o Aedes aegypti e a falta de saneamento e de água tratada, aí vão dados bem preocupantes. 5 milhões de brasileiros ainda não têm banheiro em casa. Só metade da população tem acesso à rede coletora de esgoto. 11 milhões de habitantes não têm acesso à rede de água no Brasil. São dados que nos levam ao tema de hoje do Opinião Pernambuco, saneamento básico. Participam do nosso programa Ricardo Barreto, diretor de novos negócios da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, Ricardo Coelho, promotor de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, e André Monteiro, engenheiro de saúde pública, pesquisador da Fiocruz Pernambuco. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar fazendo um mapeamento da situação específica de Pernambuco. Qual o contingente da população que tem saneamento básico e água tratada? Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui representando a Companhia Pernambucana de Saneamento e tratar do assunto tão importante para a nossa sociedade. Só antes da gente falar especificamente de Pernambuco, eu acho que é importante só uma contextualização de que o nosso país, né, se desenvolveu, nossas áreas urbanas, de uma forma desordenada. Tanto que 2/3 dos estados brasileiros, eles possuem cobertura de esgotamento sanitário inferior a 50%, próximo a 40%. Metade inferior dos estados. 2/3. 2/3. 2/3 dos estados brasileiros. Então, isso mostra que a gente tem um problema nacional, não só regional, né, do Nordeste ou do nosso estado. Em relação a Pernambuco, nós temos hoje um índice de cobertura de esgotamento sanitário de 22%. Isso é o estado todo. E a região metropolitana do Recife, em torno de 32%. Em relação ao abastecimento de água, já que a gente está tratando desses dois temas, temos hoje uma cobertura acima de 90%, em torno de 94% em todo o estado. Abastecimento de água. E esses são os números, né? Lembrando que quando a gente fala do saneamento básico, a gente não pode esquecer também outros pilares, embora não, no caso, administrados aí pela Compesa, que é a parte de coleta de lixo, resíduos sólidos e também de drenagem urbana, que são as águas de chuvas. Eu vou pedir para você repetir para mim, por favor, a cobertura no abastecimento d'água. 94%. 94%. Promotor, vamos aos dados. E aí, eu vou me ater aqui agora, no caso, à questão do saneamento básico. 22% de cobertura para todo o estado, 33% para a região metropolitana. Aos olhos do Ministério Público, isso é bom? É pouco? É muito? É satisfatório? São números muito aquém das necessidades da população. São números que nos remetem a essa epidemia de dengue, de zika, e são números que têm levado o Ministério Público a empreender várias ações judiciais e extrajudiciais para tentar forçar municípios, governo do estado e Compesa a assumir suas responsabilidades. Nós temos vários inquéritos civis em curso, algumas ações civis públicas
já propostas no passado, com êxito. Né? Me recordo de uma bem emblemática, quando nós solicitamos da Justiça Pública a proibição da Compesa realizar a cobrança da taxa de tratamento de esgoto, porque a taxa era cobrada do consumidor, mas o serviço de tratamento de esgoto não era prestado àquela população que contribuía com a taxa. Foi dada a decisão liminar favorável ao Ministério Público e a Compesa, naquela época, empreendeu as obras necessárias à recuperação de suas estações de tratamento de esgoto. Essa situação voltou a ser constatada recentemente pelo Ministério Público e nós estamos, nos próximos dias, ingressando com novas ações judiciais, ações civis públicas, visando forçar a Compesa a recuperar algumas estações de tratamento de esgoto que estão inoperantes na região metropolitana. André, eu vou passar agora para você. Eu, na abertura do programa, eu fiz a relação, a associação, a partir de um depoimento que eu citei aqui, entre a falta de saneamento básico e a falta de fornecimento de água tratada e doenças. Até que ponto a gente pode fazer essa associação, essa aproximação? Em que grau de intensidade ou de consequência? O saneamento nasce na época moderna, nos anos 1800, fundamentalmente a partir de grandes epidemias, sobretudo na Inglaterra, com a epidemia de cólera. E foi evoluindo no sentido de a questão da urbanização das cidades passava pelo saneamento, pela drenagem, pelo lixo, pela coleta de esgotos e água tratada. E controle de vetores também como um outro componente importante. Então, o saneamento está vinculado, quer dizer, a uma perspectiva da saúde e da qualidade de vida. Nós precisamos ter infraestrutura e serviços adequados para promover saúde, evitar doenças e qualidade de vida. Termos água em casa, termos os nossos dejetos retirados, uma cidade limpa, uma habitação limpa, saudável e que proporciona o bem-estar. Nós somos seres que necessitamos dessas duas dimensões, da saúde sanitária e do bem-estar, conforto e bem-estar. Então, há um conjunto muito extenso de doenças que são veiculadas em decorrência de um saneamento inadequado. Eu não falo tanto em falta de saneamento, mas da inadequação do saneamento. No caso da água, um grande exemplo. Nós podemos ter 92% de cobertura, ou seja, de domicílios ligados à rede de água, mas destes nós temos uma grandíssima proporção, que eu acho que o Ricardo da Compesa pode falar um pouco, de racionamento, sem água em casa. Então, o que estamos vendo nessa epidemia, na tríplice epidemia transmitida pelo Aedes, é fundamentalmente um problema relacionado não só à ausência de ligações nos domicílios, mas à intermitência do abastecimento, e com domicílios ficando dias sem água, 3, 4 dias em alguns bairros, em cidades do interior, 15, 20 dias sem água, e tivemos cerca de 26 cidades, pelo menos o ano passado, em colapso completo no sistema de abastecimento d'água. E nós temos verificado, pela ocorrência, por exemplo, da microcefalia, que em bairros e cidades, por exemplo, que têm um racionamento muito rigoroso, a ocorrência de casos de microcefalia. Então, isso aí já seria uma associação São estudos preliminares, ainda mais, essa é uma evidência que nós temos detectado. E
os próprios órgãos, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal, Estadual, têm veiculado que, no caso dos criadouros, né, de Aedes, 90%, cerca de 90% é no domicílio, ou seja, em reservatórios domiciliares de água. Ricardo, você falou no início do programa que aí o percentual relacionado ao abastecimento d'água alcançado em Pernambuco era de 94%, que é um número bastante robusto. Mas aí, se a gente considerar essas situações, essas zonas de racionamento no abastecimento, ou de interrupção do abastecimento, esse número desidrata. Qual é a situação hoje do abastecimento se a gente considerar essas interrupções e essas regiões da cidade, região metropolitana ou até mesmo do estado, que sofrem com a quebra do fornecimento de água tratada? É importante a gente esclarecer, eu gostaria de fazer 2 comentários aí em relação aos assuntos colocados pelos nossos colegas aqui nesse debate. Em relação à água, é verdade, nós não conseguimos abastecer, né, de forma contínua, 24 horas por dia, toda essa população que o sistema tem cobertura de atender, porque nós temos intermitência nos nossos próprios mananciais, que são as nossas fontes de água, como barragens ou rios, né? A situação é mais grave no interior do estado, principalmente na região do Agreste. Ao contrário do que a gente tem em mente, no país de forma geral, que o sertão é a área mais castigada, no Nordeste de forma geral até sim, mas aqui em Pernambuco, no sertão, pela proximidade que nós temos o Rio São Francisco, na divisa com a Bahia, isso nos permite, captar água e abastecer várias cidades, algumas de forma intermitente, mas nos dá um fôlego maior de abastecimento. Já na região do Agreste, e a gente já vem vivendo o 4º ou 5º ano de seca consecutiva de chuvas muito abaixo da média, em alguns locais realmente em plena estiagem, a gente entrou em colapso em algumas cidades, onde o abastecimento tem que se dar através de caminhões-pipa, que vêm de outras cidades mais próximas que tenham ainda alguma fonte de água, para que a gente possa suprir a população com a água potável, né? E isso realmente é preocupante, mas nós temos na verdade, na região metropolitana, nós atuamos ainda em rodízio em alguns municípios, mas em 2012 nós concluímos o sistema Pirapama, que foi um sistema que ampliou em 50% a oferta de água para essa região, e nós conseguimos praticamente eliminar o rodízio na cidade do Recife. Hoje a gente tem em torno de pouco mais de 90%, 93% em torno disso, da cidade sem racionamento. Podemos ter problemas pontuais em termos de abastecimento, principalmente em áreas mais elevadas, morros e tudo, porque aí tem um outro, vamos dizer assim, um outro processo a ser feito, que já foi iniciado e está em andamento aqui na região metropolitana, que é a setorização do sistema. Ricardo, permita dialogar em relação a esse aspecto. Foi prometido pelo governo do estado, pelo ex-governador, acabar com o racionamento na região metropolitana com Pirapama. Essa promessa não foi cumprida. Assim, e já temos quase 4 anos em que o sistema ficou pronto por completo. Antes já havia ficado pronto uma boa parte antes de 2012, e a gente tem ainda, mesmo em Recife, um racionamento importante, né? Nos morros, principalmente nos morros, mas não só também. E a questão crucial é de que, do ponto de vista técnico, não há nenhum problema para não se ter água no morro. Essa é uma herança que aí não é local, mas é uma questão do país, da iniquidade na implantação de infraestruturas e na qualidade do serviço e a prestação dos serviços entre as classes sociais. Quem não tem racionamento hoje é população pobre. Quem não tem racionamento ou quem tem racionamento? Perdão, quem tem racionamento hoje é a população pobre.
quem tem microcefalia hoje, hegemonicamente, é a população pobre. Cerca de 97% dos casos de microcefalia, de nascimentos de microcefalia, são em hospitais públicos, né? E essa é uma questão histórica que nós reproduzimos e que é possível, por exemplo, a Compesa rever o seu sistema de rodízio para alocar água com regularidade nessas localidades que são mais vulneráveis. Porque além de não ter água 100% do tempo, tem outros serviços que fazem com que o seu risco a ter, por exemplo, né, as doenças transmitidas pelo Aedes, é muito mais alto, né, com problemas de coleta de resíduos sólidos, da drenagem. Então, as condições da própria habitação não permitem uma estocagem de água também adequada, então se fazem baldes, enfim. Então, o problema é muito... André, eu vou ter que chamar um intervalo daqui a pouco, aí vou te passar a palavra para você responder as colocações de André e depois, então, eu faço o intervalo. Tá, ok. A palavra é sua agora. Então tá bom. André, me permita só discordar de que... Concordo em parte com o que você colocou, mas alguns esclarecimentos precisam ser feitos. O sistema Pirapama, ele realmente ampliou em 50% a oferta de água na região metropolitana. Todavia, na hora que o sistema está pronto, nós temos uma rede aí implantada para abastecer toda essa população, tá? Que está implantada há décadas, certo? E que na hora que o sistema passa a funcionar na sua plenitude e com a pressão adequada para atender essa população, você começa a identificar uma série de outros problemas. Então, quando eu falei que nós estamos com outro problemas eram sabidos previamente. Quando eu falei que a gente está com outro projeto, que é o de setorização dos sistemas, é exatamente a modernização da rede. Além de isolar as áreas onde a gente vai ter certeza do que está entrando de água, do que está sendo consumido, que isso já está sendo feito. Além disso, a gente está substituindo boa parte da rede de distribuição, para que a gente tenha condições de ter uma rede que chegue e leve a água, né, sem perda, sem vazamento, e que isso seja otimizado para a população. Discordo também na sua colocação de que o sistema ele atende às áreas ricas e não tem atendimento ou prioridade de atenção para as áreas mais carentes, vamos colocar assim. Acontece que nos morros nós temos uma situação especial, principalmente de ocupação e da forma como o sistema funciona, tá? Da forma como as nossas redes chegam até lá, de reservatórios que precisam ser observados para abastecer bem essa população, certo? E que esse projeto que eu falei da setorização, ele vem com uma série de outras ações, inclusive de reforço de bombeamento para essas áreas mais altas. Então, isso é exatamente o que está plenamente em curso para que a gente consiga, né, abastecer satisfatoriamente essas áreas mais altas, no caso do Recife, né? E na região metropolitana, né, a questão do rodízio, que eu falei que ainda existe na área fora do Recife, no Recife também existe, obviamente, que eu também falei, você colocou. Também tem população de alta e baixa renda que é atendida ainda com rodízio, mas que faz parte dessa nova forma de gerenciar a rede de abastecimento de água, com a substituição, com a setorização, para que a gente possa otimizar o abastecimento dessa população. Vamos fazer um intervalo curto. A gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. E o tema de hoje do nosso programa é saneamento básico. Até já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco está discutindo hoje a relação entre doenças e a falta de saneamento básico e de água tratada. Participam do nosso programa Ricardo Barreto, diretor de novos negócios da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, Ricardo Coelho,
promotor de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, e também André Monteiro, engenheiro de saúde pública e pesquisador da Fiocruz Pernambuco. Vocês estavam discutindo aí a questão do racionamento d'água, do abastecimento na região metropolitana, bairros mais e menos privilegiados. Eu queria só fazer um parêntese nessa discussão para jogar um pouquinho de lenha na fogueira. E aí vou para o senhor, promotor. Lá no início do programa, o senhor tinha falado de acompanhamentos e de ações do Ministério Público em relação à Compesa. Algum monitoramento, alguma ação em relação à qualidade da água? Sem dúvida. Temos também trabalhos nesse sentido, né? Agora, como nós conversávamos aí durante o intervalo, que nós enfrentamos uma questão historicamente relegada a um segundo plano, né? A falta de investimentos no saneamento básico, no tratamento da água, no fornecimento da água, né? O Estado de Pernambuco recentemente promoveu uma parceria público-privada, uma PPP, entre a Compesa e a Odebrecht, né, onde há um compromisso firmado no contrato dessa PPP para que em 35 anos, né, esse saneamento seja quase de 100%, me parece que 90%, isso, incluindo a região metropolitana e Goiânia. Já é um avanço, mas nós do Ministério Público também ficamos preocupados com as questões que têm envolvido a empresa Odebrecht, né, parceira da Compesa. E a gente fica questionando, será que essa PPP vai avançar? É até uma pergunta que eu faço para o nosso representante da Compesa, né, porque é importante saber desse detalhe. Claro. E um outro aspecto também contextual aqui do debate é relativo às moradias irregulares, muito frequentes no Recife. Você tem uma quantidade imensa de residências construídas de forma ilegal, clandestina, às margens dos rios, dentro dos mangues, as palafitas. E é evidentemente que essa população fica muito mais suscetível, né, de ter doenças, né, decorrentes da falta de saneamento, do rio poluído, né, e da não oferta de água tratada de qualidade, né? Mas aí eu já devolvo à Compesa a pergunta sobre a situação atual e o avanço dessa PPP, né, para que ela seja uma realidade. Eu gostaria só, antes da gente entrar na parte de esgotamento sanitário, só fechando um pouco do que a gente vinha comentando em relação ao abastecimento de água, que só esse sistema Pirapama houve um investimento de quase 700 milhões de reais, né? Foi um sistema que foi iniciado, a barragem foi construída há alguns anos atrás e não se teve recurso suficiente para levar ele adiante. E ele finalmente foi concluído, né, a parte de estação de tratamento de água e adutora e reforço na redistribuição em 2012, como eu falei. E só fechando também para o interior do estado, já que a gente fala, né, de Pernambuco de uma forma geral, nós temos um grande projeto também, que é a adutora do Agreste, que ele tem o objetivo de captar água dos ramais da transposição do Rio São Francisco, 2 ramais cortam o nosso estado, e levar água para reforço de abastecimento de água em 68 municípios do Agreste, que é a área que eu falei de vamos dizer assim, balanço hídrico mais deficiente no estado. Isso também vai fazer com que a gente possa ter uma regularidade de abastecimento, uma melhoria, né, do fornecimento de água. E só essa adutora são investimentos da ordem de 2,5 bilhões de reais. Né? Que não fazem parte dessa PPP, não, outra coisa. Aqui o abastecimento de água, vou falar agora sobre esgotamento sanitário, né? Então, que são projetos importantes que a população, né, entenda e conheça, que estão em desenvolvimento pela Compesa e o governo do estado, para que a gente melhore a prestação do serviço, no caso de abastecimento de água. Em relação ao esgotamento sanitário, a Compesa tem, além de outras ações em alguns municípios, a gente tem 3 projetos, vamos dizer assim, estruturadores do esgotamento sanitário. O maior, que é o citado por Dr. Ricardo Coelho, que é o programa Cidade Saneada.
Ele é uma parceria público-privada que vem com o objetivo de, em 12 anos, nós alcançarmos um mínimo de 90% de cobertura nos 15 municípios, que são os 14 que formam a região metropolitana, mais o município de Goiânia. E é um contrato de 35 anos de duração. São 4 bilhões e meio de reais de investimentos, né? Sendo 3,5 de responsabilidade do parceiro privado e 1 bi de responsabilidade do público. E por que a Compesa, né, o governo do estado, foi atrás da iniciativa privada? Exatamente, né, pelo que também foi comentado aqui, e é uma realidade, já que a gente falou aí no início dos números do país, do Brasil de forma geral, da deficiência e da ausência de recursos para a gente conseguir, de uma forma tão ágil, alcançar, né, a universalização dos serviços, né, que é necessário para uma melhor qualidade de vida da nossa população. E, no caso da parceria público-privada, a empresa que venceu a licitação foi a Odebrecht Ambiental. É uma empresa que faz parte do grupo Odebrecht, mas que essas questões que estão envolvendo o nome Odebrecht não têm afetado o nosso contrato, até porque, embora faça parte do grupo, mas é uma empresa que foi criada especificamente, né, que é uma sociedade de propósito específico para ter um contrato com a Compesa, então ela não tem relação comercial com nenhuma outra Os investimentos empresa. estão sendo realizados. Os investimentos estão sendo realizados. Mas uma coisa importante, a gente pode dividir os investimentos em 2 blocos, vamos dizer assim. É o bloco da recuperação do sistema que já existia, né, o sistema que a Compesa já operava, e aí passou para a iniciativa privada através dessa parceria, que são as recuperações das unidades. A gente já teve hoje, atualmente a gente está com cerca de 150 unidades já recuperadas, Ricardo, né, seja de tratamento ou de bombeamento de esgoto. Só interrompendo um pouquinho, esse contrato é de quando? 2013. 2013. Eu vou tirar a palavra de você um pouquinho e vou passar ali para André. A impressão que eu tenho, e aí sem desmerecer nada do que foi apresentado aqui ou que vem sendo apresentado por outros governos e governo federal, Brasil afora, mas a impressão que eu tenho é que essas iniciativas relacionadas ao saneamento básico, elas chegam muito tardiamente. A gente tem problemas hoje imensos que estão relacionados a essa falta de investimento em saneamento básico. Por quê? Porque no Brasil não se investiu adequadamente até agora em saneamento básico e qual é o preço que a gente paga hoje por isso? Estela, eu acho que a gente está colhendo agora um processo histórico de iniquidade social, né, de políticas urbanas, ou seja, que por um lado você tem a pobreza, fruto de uma desigualdade muito grande, o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, e que nas cidades ocupam territórios que não são atrativos naquele momento para, seja a especulação imobiliária, seja para a classe média e alta ocuparem, por não terem serviços, infraestrutura, vários serviços de saneamento, água, escolas, saúde, enfim. E, historicamente, essa ocupação em boa parte consolidada, mas tem várias outras que ainda não estão consolidadas também, e que os serviços públicos, como eu falei antes, quer dizer, a implantação de infraestrutura urbana, como tubulações de água, tubulações de esgoto, estações de tratamento, canais, tubulações de drenagem, enfim, e várias outras, abertura de vias, viadutos, enfim, etc., elas se concentram em territórios ocupados por classe média e alta. E, além disso, a qualidade dos serviços públicos, como eu também já falei, são muito mais precários nesses territórios ocupados pela população mais pobre, que tem, fundamentalmente, 3 dimensões que eu acho que, neste caso, por exemplo, da tragédia que a gente vive no Brasil, estão conectados, que é a questão da habitação, da casa, a questão da urbanização
e a questão do saneamento. E o saneamento pegando água, esgoto, com drenagem, resíduos sólidos, que conformam ambientes insalubres, né? Diversas doenças são transmitidas ali e uma péssima qualidade de vida, e aí inclui isso o transporte público, né? E outros serviços. Então, o que me parece que a gente está vivendo hoje é uma falência de uma ideia, de um modelo de um país que é centrada na questão da iniquidade. Nós tivemos redução da pobreza, mas nós não tivemos redução da desigualdade, né, nesses anos. A concentração de renda tem aumentado violentamente. No mundo todo, né? No mundo Inclusive. todo. E eu acho que houve uma perda, né? Se lutou bastante os movimentos pela reforma urbana, pelo saneamento, pela reforma sanitária, se lutou bastante, se constituiu um arcabouço institucional muito vigoroso, com participação dos movimentos sociais, criação de conselhos nos 3 níveis de gestão, e que me parece que, ultimamente, houve uma perda de uma racionalidade técnica e científica na gestão pública. Eu acho que a gente... os investimentos, quer dizer, você tem o próprio Plano Nacional de Saneamento, que prevê recursos vultuosos de investimento, mas que esses investimentos, por exemplo, eles não são articulados. Então, você faz algumas ações alguma ação urbana, um outro período faz algo relacionado a uma rede de esgotamento sanitário, depois você faz uma outra ação, você não resolve o problema sanitário nem da qualidade de vida nesses territórios. São ações fragmentadas que deixam populações vulneráveis à ocorrência, ou seja, populações historicamente vulnerabilizadas por um modelo de desenvolvimento e que se tornam vulneráveis porque essas ações, quando existem, não são articuladas e não resolvem o problema. Ricardo, aí eu vou pegar um pouco a pergunta que eu lancei para André e vou trazer para você. O número que você me deu no início do programa, relacionado ao esgotamento sanitário, de 22%. Por que tão pouco? Pois é, Estela. No caso específico de Pernambuco, por que tão pouco? Nós temos, como acho que fica claro nessa nossa conversa aqui e para quem acompanha o setor há algum tempo, é claro que a falta de investimento, né, a falta de priorização de recursos para esgotamento sanitário, eu acho que abastecimento de água até se deu muita atenção, tá? Em termos, tanto que a gente vê que, de forma geral, o país tem uma cobertura maior, embora com algumas dificuldades ainda de abastecimento, que gera o rodízio, mas nós demos vários avanços, né? E aqui no Estado nós tivemos e estamos com alguns projetos em andamento. Esgotamento sanitário, temos esse que a gente falou e mais 2 que acredito que aqui ao longo da nossa conversa a gente ainda esclarece, mas me detendo aí ao que você está colocando, é claro que não houve prioridade ao longo dos anos para que esse investimento, né, pudesse ser feito. E a gente se depara hoje com a realidade de uma sociedade que se desenvolveu, uma região metropolitana, um estado, né, e várias regiões metropolitanas, na verdade, no país, que hoje cresceram e que não conseguiram ter sua infraestrutura de forma geral, né, acompanhando o crescimento da população. A gente fala de um país onde a gente teve um crescimento desordenado, poucas cidades tiveram a condição, a oportunidade de terem nascido de um planejamento, né? Um exemplo que é importante a gente dar, por exemplo, a gente vai para o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, que hoje tem uma cobertura superior a 80% de esgotamento sanitário, a capital mesmo. Mas você circula nas margens dos 2 principais rios da cidade, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, e você vê claramente esgoto naqueles rios. Então, como é que uma cidade tem 80% de cobertura e a gente vê e sente o mau odor tão ali no dia a dia da população, de qualquer visitante que chega à cidade? Isso é claramente uma necessidade de se rever, né, a questão das ocupações irregulares. Mas o que você está me dizendo também, pelo que você coloca e pelo que André colocou também, isso não se deve por conta de uma omissão do poder público, quer dizer, também em Pernambuco, entre outros estados brasileiros, foi omisso em relação ao saneamento básico? Olha,
o setor de esgotamento sanitário, né, ele é prioritariamente financiado, certo, por recursos da União. Aham. Né? Eu acho que poucos estados... Faltam recursos, então? É isso? Faltam recursos. Né? Na verdade... Faltou recursos para Pernambuco? Na verdade... Faltaram recursos para Pernambuco? Faltaram recursos para Pernambuco, mas na hora que a gente começa a ver, né, todos os segmentos, vamos dizer assim, dos serviços públicos que a gente tem deficiência, né, e a gente não se restringe apenas ao saneamento, à água e esgoto, a gente se restringe, a gente pode citar aqui como exemplo, saúde, educação, todos os outros segmentos que são segmentos que, dependendo do orçamento dos governos estaduais, do próprio governo federal, né, você não consegue ter avanços simultâneos em todos eles. Né? A gente tem visto muitos avanços, né, a gente sente isso no dia a dia aqui no estado de Pernambuco, de avanço em vários desses segmentos, né, segurança, saúde, educação. Mas o esgotamento sanitário, ele é prioritariamente financiado com recursos que vêm do governo federal. E hoje, por exemplo, embora o programa Cidade Saneada esteja caminhando bem, mas a gente já tem preocupações, porque boa parte das nossas obras são as obras do poder público nesse programa Cidade Saneada, que são praticamente todas financiadas com o governo, por recursos do governo federal. Hoje, desde 2015, com a crise que o país, né, passou a viver, a gente reduziu o ritmo dessas obras. E isso nos gera uma preocupação, né, de comprometer os projetos que estão em andamento. Interromper vocês mais uma vez, porque eu preciso chamar o intervalo, é curto. E a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Saneamento básico é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nosso programa discute hoje a relação entre doenças e a falta de saneamento básico e de água tratada. Participam Ricardo Barreto, diretor de novos negócios da Companhia Pernambucana de Pernambuco, a Compesa, Ricardo Coelho, promotor de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, e também André Monteiro, engenheiro de saúde pública, pesquisador da Fiocruz Pernambuco. Promotor, eu estou aqui imaginando que esses casos aí de microcefalia, de chikungunya, essas questões todas aí ligadas à proliferação do Aedes aegypti, eu penso que isso, de alguma forma, está esquentando a temperatura nos setores que têm alguma relação com isso, e a Compesa também, por conta dessa questão do abastecimento d'água e do saneamento básico. No caso do Ministério Público, de que maneira isso mexe com vocês, em termos de responsabilidade, de monitoramento, de reflexão? Olha, mexe muito porque as nossas ações são dirigidas não para as pessoas individualmente, mas para a defesa da coletividade, da sociedade. Então, tem questões paralelas que são tão ou mais importantes do que você levar cada cidadão a tirar o foco de água que exista na sua casa. A impressão que a gente tem é que essa medida seria como tapar o sol com a peneira, porque você tem por trás questões de fundo que são extremamente importantes. Falei nas habitações irregulares, né? Um imenso problema social, mas são pessoas que vivem em condições subhumanas às margens dos rios Capibaribe e Beberibe, necessitando da intervenção do município, do governo do estado e também da União, para que a questão da habitação popular avance e a gente não tenha uma cidade morando em palafitas, dentro de mangues e em condições subhumanas. Uma outra questão residual é a questão da coleta de lixo, extremamente deficiente.
Talvez você não veja lixo ao trafegar por Boa Viagem, ou por Casa Forte, ou pelo Espinheiro, mas uma ida rápida ao subúrbio da cidade nos leva à constatação de que não existe uma coleta de lixo adequada. As pessoas jogam lixo em terrenos baldios, nas ruas, né, e evidentemente isso contribui muito para o avanço dessas epidemias. Nós tivemos ações no Ministério Público, por exemplo, para forçar o maior hospital da cidade do Recife a tratar o lixo e a levar o lixo para o aterro sanitário da Muribeca, porque o lixo desse grande hospital era jogado no Rio Capibaribe, por trás do hospital, onde existem comunidades, populações vivendo em condições subhumanas. Você está falando de hospital público ou privado? Hospital privado, né, que não fazia o tratamento de lixo, não tinha a sua rede ligada à Compesa, e chegamos a ingressar com ação para fechamento do lixão da Muribeca, que há 30, 40 anos recebia todo o lixo da região metropolitana, e esse lixo era jogado a céu aberto, né, sem nenhum tratamento, sem nenhuma preocupação com as questões ambientais. E havia toda uma população naquela região da Muribeca vivendo da cata de lixo. Famílias inteiras morando, construindo casas em cima desse lixo que era recolhido de várias cidades da região metropolitana. Eu queria perguntar para vocês o que cada um de vocês acha, considerando aí essa questão brasileira hoje grave e nervosa, que é o Aedes aegypti e agora principalmente esses casos de microcefalia. Fala-se em pesquisas de vacinas, e, enfim, num monte de iniciativas. O que é estrategicamente mais importante? É investir esforços e dinheiro nessa linha de vacinas, de remédios, não sei o quê, ou um investimento maciço em questões como o saneamento básico? Quer dizer, primeiro a escolha política de se abraçar o tema e se resolver esse problema, e a convergência aí de investimentos públicos para esse setor. Estrategicamente falando, o que é mais importante? Que a primeira decisão tem que vir de Brasília. Não é? Quando você vê Brasília, por exemplo, decidindo que os royalties do petróleo devem ser direcionados para estados produtores, como o Rio de Janeiro. Então você vai ter uma quantidade imensa de recursos públicos, oriundos de uma riqueza da União, que está no mar territorial, a extração do petróleo, sendo direcionados para um estado produtor. Essa riqueza é do Brasil inteiro e devia estar sendo partilhada com o Brasil inteiro. Mas o Nordeste, por exemplo, o Norte, nunca viu um centavo desse dinheiro dos royalties do petróleo. E é uma decisão política que vem de Brasília. Uma outra decisão, também muito polêmica, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Será que se justifica a aplicação de recursos milionários do povo brasileiro em países estrangeiros? Será que esses recursos não estariam sendo melhor empregados em obras de infraestrutura no Norte e Nordeste, por exemplo? Mas esse dinheiro está sendo usado, e é uma política de governo federal, sendo utilizado para financiamento de obras na África, na América do Sul, na América Central, geralmente em países subdesenvolvidos que têm necessidades iguais à do povo brasileiro. Mas são recursos nossos que estão sendo expatriados. Em relação só trazendo um pouco, complementando, o doutor Ricardo falou em relação ao esgotamento sanitário, e completando um pouco o raciocínio que a gente vinha colocando no bloco anterior, existe um plano nacional de saneamento, certo? O Plano SAB, que previa investimentos estimados a ocorrer em todo o país para a universalização dos serviços. O esgotamento sanitário previa ser universalizado em 2033, isso até o ano passado.
Nos jornais essa semana, eu não sei, não me engano se foi hoje ou ontem isso, saiu que com a previsão da redução dos investimentos, né, daí de não ter recurso para atacar todas as frentes necessárias para o país, a previsão agora já foi para 2050, a universalização do esgotamento sanitário. Então, assim, se a gente realmente não tiver, né, um direcionamento, principalmente aí do governo federal, de uma prioridade em relação ao saneamento para o país, a gente vai continuar tendo dificuldade de avançar e conseguir chegar a uma outra realidade, né? Só fechando assim, a Compesa já investiu, né, em torno de 6 bilhões de reais nos últimos anos na ampliação dos seus sistemas. Temos uma carteira de investimento aí de quase 10 bilhões de reais para os próximos 10 anos. Né? Então, são muitas ações, mas que a gente precisa que todos os entes da federação, né, estejam unidos nesse propósito. Eu acho que tem a necessidade de investimentos, mas não só. A gente tem serviços públicos muito precários. A própria Compesa é uma das empresas mais ineficientes do Brasil do ponto de vista em vários indicadores. Né? A questão que a gente falou do racionamento de água, por exemplo, as perdas de água da Compesa são elevadíssimas. Né? A gente tem municípios que chega a 60% de perdas de água, ou seja, de cada 100 litros produzidos, apenas 40 chegam às casas das pessoas. E a gente tem uma questão, nessa conjuntura atual, dessa tríplice epidemia, que nós somos, enquanto país, o centro dessa epidemia mundial, e Pernambuco, no país, é o estado que tem maior incidência dos casos, tanto de notificações de doenças como da microcefalia. Então, a gente tem um grande problema, enquanto país e enquanto Pernambuco. E, fundamentalmente, esse problema está associado às condições de vida e aos serviços públicos e à infraestrutura. Então, nós temos que nos perguntarmos o que é que nós podemos fazer nos diversos níveis. E eu acho que a estratégia que está sendo feita nos 3 níveis de governo, centrando toda a ação no mosquito, me parece que é para esconder um problema de iniquidade, de qualidade de vida, de condições de vida e de serviços públicos. O problema não é o mosquito, o problema são as condições propícias que o mosquito encontra para se desenvolver. Nós precisamos atacar estas condições, melhorando a gestão dos serviços, reduzindo o rodízio no abastecimento, fazendo ações, melhorando os serviços públicos, como já foi dito, nos bairros que são mais vulneráveis, por exemplo, a essas doenças, fazendo limpeza dos canais, córregos e das galerias de drenagem, que inclusive recebem esgoto da Compesa, as galerias de drenagem, muitas delas são obstruídas. Nós não tivemos nenhuma ação pública nos 3 níveis de governo emergenciais para a melhoria da salubridade ambiental. Nenhuma. Nós só tivemos 200 mil soldados na rua para botar veneno em plantinha, em vasinho nas casas, inclusive pondo em risco a saúde das pessoas com veneno na água potável. E nós não tivemos nenhuma ação que, de forma emergencial, minorasse essas questões. E muito menos vislumbrando questões estratégicas, porque nós não estamos falando sobre isso também. O programa está terminando, eu tenho 2 minutos, e aí eu vou te passar a palavra, Ricardo, porque André citou a Compesa algumas vezes, fez críticas à Compesa, e eu vou dar esses 2 minutos para você. Ok, eu preciso ser breve para que a gente possa esclarecer esses pontos. Primeiro, em relação à questão das perdas, colocada como ineficiência. E aí, só antes de falar das perdas, para a gente pontuar, é importante a gente entender, eu acho que tudo que a gente conversou aqui hoje, né, e que a gente vê de problemas ainda na gestão do país, de forma geral, né, são problemas que foram se acumulando ao longo de anos, de décadas, né? Se o país tem 500 anos, mas se a gente começou a se organizar em cidades, sei lá, há pouco mais de 100 anos, a gente precisa reconhecer de que a gente tem um passivo que precisa ser resolvido e a gente não pode simplesmente dizer à população que
todos vão ficar agora no local, enquanto tudo se resolve naquele ambiente e a população depois volta para voltar a residir com tudo de forma ordenada. Então, só voltando para a Compesa, em relação às perdas, a gente tinha, há 8 anos atrás, 59% de perda de faturamento da empresa. Hoje, a gente atingiu o patamar de 40%. Então, em 8 anos, a gente reduziu já 20%. É fruto de várias ações, de investimentos, para que a gente consiga reverter isso e prestar um serviço melhor para a população, né? Da mesma forma que todos os outros investimentos que a gente falou são importantes para reestruturar o sistema. E acho que o governo do Estado tem procurado, sim, priorizar esgotamento sanitário neste momento, como há 5, 6 anos atrás a prioridade era abastecimento de água, mas esses projetos vinham sendo desenvolvidos até que se pôde licitar, contratar e iniciar novas ações que estão procurando mudar a realidade do esgotamento sanitário. Hoje, a gente vê muito problema de extravasamento na rua, que imagina até ser esgoto da rede da Compesa, mas isso está ligado à drenagem, e aí eu recuso o comentário do nosso colega dizendo que a Compesa coloca esgoto nas redes de drenagem. A Compesa tem seus sistemas independentes da drenagem. Agora, existe realmente, devido à ocupação desordenada, ligações irregulares da própria população, porque no passado não tinha esgoto naquela área, sistema de esgoto, e se liga na drenagem para dar uma solução para o problema que ela tem. Então, a gente está falando de uma reinvenção, na verdade, da ocupação das nossas áreas urbanas. Eu vou agradecer a participação de vocês. Muito obrigada mais uma vez. O tempo da gente acabou. Eu vou registrar aqui a pergunta de Paulo de Oliveira. Aqui em Jardim São Paulo, bairro onde moro, tem um cano da Compesa estourado, acho que é uma queixa e não uma pergunta, há mais de uma semana, o que aumenta o perigo de pegarmos dengue. Já liguei algumas vezes e até agora ninguém apareceu. O que devo fazer? Eu estou passando a angústia dele, Ricardo, de Paulo Oliveira, morador de Jardim São Paulo, para você. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.